A Bíblia diz que naquele barco, naquela hora, naquele momento, Pedro, ele confessa dizendo que ele era um pecador. E tudo isso que Jesus queria era que Pedro entendesse que além de ser um grande homem também, e se tornar um grande líder, ele também era um homem natural como todos os homens. Porque quando nós deixamos de entender quem de fato nós somos, nós pecamos contra o Senhor. Nós temos que entender que Deus não chamou super-heróis. O Evangelho não foi pregado para Marvel. Aqui não tem Homem-Aranha, aqui não tem Hulk, aqui não tem os heróis da Marvel. Aqui nós vamos ver que Deus chama homens naturais que têm problema, têm família, têm dificuldade. E não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo aqui seria cristão de verdade. Todo mundo estaria agora com a sua espiritualidade florada, florida, e você estaria hoje no auge do seu ministério. Mas todos aqui já ouviram falar de Jesus? Todos aqui já ouviram falar dessa graça transformadora? Todos ouviram aqui falar que o único caminho que pode salvar é Jesus? O único caminho, o único ser que pode te levar ao céu é Jesus. Pedro ouviu as mesmas palavras. E a Bíblia diz que Jesus, naquele dia, quando entrou no barco dele, e ele volta daquela pesca, a Bíblia diz que Pedro confessa que ele é um pecador. E ele de fato começa a andar com Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro era orgânico. Pedro era um homem, naquela época já ainda jovem, ele era um homem esquentado, um homem cheio de traumas, um homem com problemas. E ele questionava o Senhor todas as horas. A Bíblia diz que teve momentos em que a sua família, como a sua sogra, ela esteve doente, e Pedro não relutava. Pedro chegava até Jesus e falava: olha aí, Senhor, eu saí da minha casa lá, mas a minha família, os meus parentes estão doentes, vamos lá para resolver o problema da minha casa. Então Pedro era alguém que se preocupava com a sua família. Nós vamos ver os traços de Pedro, e nós vamos ver que isso acontece conosco. E Jesus vai até a casa de Pedro, e ali a Bíblia diz que Jesus cura a sogra dele. Nós vamos ver que Pedro, ele, em todo momento, ele está sempre se envolvendo nos negócios que Jesus está. Quando a Bíblia diz que quando Elias e ali Moisés aparece a Jesus, ele está no Monte da Transfiguração. Pedro se preocupa em preparar o melhor para Elias e para Moisés. Pedro, ele está ali naquele momento aonde precisava de uma revelação espiritual para que Jesus entendesse se alguém estava ligado no meio ali dos discípulos. E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e confessa com a sua boca, dizendo: tu és verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Tu és o escolhido que Deus ia enviar para Israel. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: Pedro, parabéns, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do Pai que te revelou. E nós vamos ver que daqui a pouco Pedro estava ali emprestando a sua boca para Satanás e falando besteira e se envolvendo em negócios, até ele entender quem de fato era Jesus e o que Jesus tinha chamado ele. Pedro era um homem ciumento que muitas das vezes olhava para João quando estava reclinado aos seios de Jesus, ao colo de Jesus, e ele retrucava dizendo: Senhor, Judas já havia morrido, mas ainda Pedro apontava ainda alguns como traidor. Pedro era tão orgânico que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está orando, Satanás pede para peneirar ele, mas Jesus roga naquela noite pela vida de Pedro e não deixa que Satanás ali peneire ele. Mas nós vamos ver que todo momento Pedrão está envolvido nas coisas do Senhor. Mesmo no fracasso, mesmo nas dificuldades. Em João 21, a Bíblia diz que depois que ele não viu mais Jesus, e depois que Jesus agora não aparece mais a ele pega a sua rede, ele pega o seu arco, ele volta a pescar. E a Bíblia diz que Pedro está lá frustrado outra vez, em João 21, querendo pescar outra vez, fugindo da sua chamada. E isso é a vida do homem natural. Tem dias que você vai glorificar o Senhor. Tem dias que você vai chegar e vai dizer: Senhor, eu sou um pecador. Você vai estar frustrado, vai reconhecer que você é um pecador. E a Bíblia diz que nessa frustração, Jesus mostrou para Pedro que na frustração dele, o Senhor poderia ajudá-lo. E a Bíblia diz também que na hora da maior revelação, Jesus também olhou para Pedro igual para Dilma, dizendo assim: ei, de fato você tem revelações do Pai quando você está ligado. E se você olhar para você, você vai ver que esses momentos todos aconteceram na sua vida e acontece. Tem hora que quando alguém te chama para dizer assim: você é um cristão verdadeiro, você até vai à igreja, você é um simpatizante, como nós aprendemos, você é alguém até que gosta da palavra, você gosta de ajudar a igreja, mas quando alguém pergunta para você e fala: você parece com ele, você ainda tem a roupa dele, você até andou com ele, você prefere ficar numa fogueirinha se esquentando e dizendo que não conhece ele. Quando alguém pergunta para você: você é um cristão de verdade, você
fala, não, eu sou alguém que vai à igreja, eu ainda não sou um convertido. Pedro tinha a mesma característica. Pedro ainda tinha esse mesmo lado. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para Pedro agora, e ele vai falar para Pedro, ó Pedro, hoje você é relutante, hoje você faz tudo o que você quer, mas amanhã, lá no futuro, você não vai fazer o que você quer. Vai chegar um momento que você não vai olhar para os seus prazeres, não vai olhar para a sua vontade, você não vai olhar mais como você olha hoje, não vai ser mais do seu jeito, e você vai ter só prazer em estar na minha presença. E esse momento chega para todo mundo. E às vezes eu sempre falo para os mais velhos, que às vezes não tem paciência com os novos, com os mais novos. Você já percebeu? Na igreja é assim. Quando vai chegando os mais novos, a gente tem que dar uma atenção para os mais novos. Por quê? Porque uma criança, quando ela nasce e ela precisa de cuidado, você precisa estar perto. E nós vamos ver que os mais velhos têm que sair para fora. Eles vão ter que agora ter as suas responsabilidades. E o mais novo fica ao cuidado ainda até que ele possa se desenvolver, até que ele possa andar com as suas próprias pernas e aprender a ter responsabilidade. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Pedrão passou pela essa fase. Nós vamos ver que como homem ainda, como menino, Jesus cuidou dele. E como homem velho, Jesus ainda acompanhou até a hora da sua morte. Quando Pedro entendeu quem era Jesus e o que Jesus representava e o que Jesus tinha na vida dele, a Bíblia diz que quando ele vai ser crucificado, ele escolhe ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer como Jesus morreu. Ele não queria estar ali parecendo tanto com o mestre. Mas a Bíblia vai nos ensinar algo importante, que Pedro, quando era novo, Pedro era relutante, ele não queria fazer, ele queria fugir, ele queria desistir, ele queria parar, ele queria que suas contas fossem pagas, ele queria que a sua casa fosse ali socorrida. Pedro queria tudo, mas no final ele não quis nada. Por que no final ele não quis? Porque ele entendeu que ele já tinha tudo. O problema é que a maturidade ela demora. É o que eu sempre explico para os mais velhos. Você pegar um fruto já maduro e você pegar um fruto novo, não tem como você falar assim para o fruto que está maduro, dizendo para o fruto novo, ó, você tem que fazer isso agora. Por quê? Porque isso vai de desenvolvimento, sim ou não? Não leva tempo? Eu não vim para a igreja agora. Eu não sou crente desde quando Deus me chamou. Não. Teve momentos que eu vinha à igreja, ouvia a palavra, e daqui a pouco vinha o Rafael, e vinha outros rapazes, vinha outros meus amigos, e falavam, vamos colar no samba ali. Eu não estou dando legalidade para você hoje fazer isso, que você pode sair da presença de Deus e você não voltar mais para casa. Mas quantas vezes, Rafael é o que? Prova. Ricardo é prova. Quantas vezes eu acabei de sair de um culto, Deus falou comigo maravilhosamente, Deus revelou um culto profundo e escondido, mas naquela semana eu estava como Pedro, relutante. Eu não queria fazer a vontade do Senhor. A imaturidade. Eu não entendia o que era o que Jesus queria comigo ainda. Eu ouvia a voz dele, ele falava comigo, ele falava que eu tinha promessa, ele falava que Deus, uma hora ele ia me usar, ele falava que Deus tinha uma obra muito grande, e quando alguém falava isso para mim, eu falava, pelo amor de Deus, eu quero curtir, eu quero tocar meu samba. Eu não via a hora de chegar e encontrar o Rafael para pegar o cavaquinho, passar a noite tocando, ver o drill que acordava a gente à noite para a gente poder bagunçar. Mas um belo dia, eu dentro do meu quarto, eu perdi um grande amigo chamado Marcos. Foi o rapaz, o jovem que me ganhou ali pela ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, e ele me ganhou para Jesus. E um dia esse jovem faleceu. Ele ficou 3 anos lutando para que eu fosse para a presença do Senhor. Aquele jovem insistia. Todas as vezes que eu estava no salão pregando a palavra de Deus, ele chegava e às vezes eu olhava para a cara dele e falava, esse cara não tem o que fazer. Eu estou aqui cortando o cabelo, esse cara aparece agora dizendo para mim que eu vou ser um profeta de Deus. E cada vez que aquele homem aparecia, tinha momentos que eu não queria ver mais a cara dele. Tinha momentos que eu não queria ver ele mais, que eu estava relutante, porque a minha chamada estava sendo agora, ela estava agora para fluir, mas só que eu não entendia isso. E assim Pedro também não entendeu. Assim você não vai entender. Mas a Bíblia vai dizer que como chegou a hora de Pedro, vai chegar a hora de todos aqueles que são chamados e escolhidos para a mensagem e para o Evangelho. Aí um dia, eu recebi a notícia que aquele homem morreu. Aí eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Eu tinha alguém que era um porta-voz de Deus, eu tinha alguém que falava de Deus, eu tinha alguém que revelava, eu tinha alguém que me trazia a palavra, mas e agora? E quando eu me coloquei de joelhos e comecei a orar, dizendo, Senhor, Deus falou, sabe o que eu fiz com esse missionário? Eu tirei ele da família dele, tirei ele da casa dele, por um período, para ele ser boca de Deus para você. Eu isentei ele de participar muitas vezes
de uma reunião familiar. Eu isentei ele muitas das vezes de estar passeando com a filha dele ou com o filho dele. Eu isentei ele de viver os prazeres dele e direcionei ele 3 anos e meio para que ele pudesse ir na sua casa dizer que eu tenho uma obra na tua vida e que eu te amo. Só que agora ele não está mais. E dura coisa é quando nós não temos mais quem fala de Deus para nós. A Bíblia diz que Samuel, o maior profeta de todos os tempos, que assim, não colocando maioridade nos outros, só em Samuel, mas falando aqui uma realidade, a Bíblia diz que quando Ramá recebe a notícia que Samuel morreu, a Bíblia diz que eles choraram e prantearam. Por quê? Porque agora não havia mais Samuel. A Bíblia diz que quando recebe a notícia, ei, Moisés subiu para o monte e não vai descer mais, a Bíblia diz que o povo chorou. Josué, no capítulo 1, ele agora não para de chorar, dizendo: o que eu vou fazer? Não está Arão, não está Miriam, e agora Moisés foi embora. E o que eu vou fazer? E essa hora chega na vida de Pedro, porque agora Jesus, ele já tinha passado os 3 anos, Pedro agora já é um homem velho, e a Bíblia diz que ele está agora em Roma. Ele já é um grande líder, um pastor de grandes almas, ele é conhecido, e a Bíblia diz que a igreja que pregava a Cristo, ela era amada ou era perseguida? Ela era amada ou era perseguida? Hoje nós temos aí os nossos pregadores popstar. Hoje você escolhe no seu Instagram, TikTok, Facebook, o pregador que você quer assistir. Mas Pedro não poderia colocar o rosto, não poderia colocar, ou uma casa, não poderia saber que ali estava havendo um culto direcionado ao Deus de Israel. Pedro está em Roma, e ele escreve esta carta para o povo que está na Ásia Menor. E Pedro, ele tem 4 coisas para ensinar esta igreja. E ele tem que encorajar, ele tem que exortar, ele tem que ensinar, e ele tem que dizer sobre o amor que o Senhor ainda tem sobre aquela igreja. Mas imagine, meu irmão, nós estamos aqui no número, graças a Deus, um número bom de pessoas sentado na rua, sentado dentro do salão, ouvindo a palavra de Deus. Mas agora imagine que chegasse agora um monte de polícia, chegasse agora, como naquela época eram soldados, chegasse hoje um monte de polícia e começasse agora a nos prender e levar agora cada um para o cárcere, dizendo: ó, vocês não vão adorar mais esse Jesus. E todos aqueles agora que professassem essa fé fossem presos por causa da palavra de Deus. Será que você sairia dessa cadeira e sairia correndo dizendo: eu não conheço ele? Ou você sentado aí nessa cadeira ia dizer assim: ó, pode me prender porque eu não vou negar o nome dele? A igreja da Ásia, as igrejas estavam sofrendo a maior tribulação, a maior perseguição que a história já viu. E a Bíblia diz que agora em Roma está um imperador cruel, um imperador ruim, e ele não poupa, e ele não tem agora nenhum perdão dentro de si, e ele não tem nada. E esse homem é conhecido como Nero, aquele que tacou fogo nos cristãos em Roma, aquele que fez com que muitos cristãos morressem. A Bíblia diz aqui, mas se você contar as histórias que foi dita de Roma, nós vamos ver que, se não me engano, Tácito vai dizer que quando os cristãos eram levados até o Coliseu e eles eram entregues aos leões, as mães seguravam seus filhos, e quando eles seguravam seus filhos, eles iriam cantando e louvando ao Senhor. Por quê? Por causa dos ungidos dos leões, para as crianças não chorarem. Eles entravam dentro das arenas louvando ao Senhor. E você vem à casa de Deus, num lugar agradável, num lugar bom, aonde você pode abrir a sua boca e glorificar o Senhor, e você não consegue abrir a boca e dar glória a Deus. Eles entravam dentro do Coliseu louvando ao Senhor, e os leões comiam eles vivos, e eles eram trucidados, destruídos, mas eles entravam no céu glorificando e exaltando ao Senhor. E a Bíblia diz que agora Pedro, o pastor das almas, aquele que Deus, que Jesus disse em João 21, ele vai dizer: apacenta o meu rebanho. Ele vai dizer: Pedro, hoje você não está com tanta perseguição, mas vai chegar uma hora em que a igreja vai ser perseguida, que os lobos entrarão no rebanho, não pouparão. Hoje os nossos lobos são diferentes. Eles não matam você fisicamente, mas espiritual. O que tem de gente morta dentro da casa de Deus. Eles tomam o que você tem. Se você puder dar ouro, prata, se você puder dar a sua meia, o seu tênis, o seu sapato, se você puder dar a sua camisa, eles tiram tudo de você para comprar a sua fé. Não é à toa que Pedro mesmo descreve. Ele vai dizer: ó, chegará um tempo que farão comércio de vocês. A sua fé não será mais uma fé genuína, não. Será uma fé que, para você receber o milagre, para você receber a cura, você vai ter que dar uma oferta para isso acontecer. E isso está acontecendo no nosso tempo. E Pedro já vinha avisando: a sua fé seria comercializada.
Hoje nós estamos num tempo em que se preocupamos com as cadeiras, se preocupamos com o ar-condicionado, com o congresso da igreja, mas esquecemos de se preocupar com as vidas. Esquecemos que vamos prestar conta diante do Senhor. O que Jesus disse para Pedro, eu repito hoje, aqui em cima desse altar, ele disse: ei Pedro, tu hoje está relutante, tu hoje você não quer fazer, mas o que eu te chamei é: apacenta o meu rebanho, porque você vai ter que prestar conta de tudo. Agora imagine um homem que corria de tudo, um homem que era relutante e que não queria apacentar o rebanho e que queria fazer tudo o que ele queria. Agora ele está cuidando do rebanho de Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui que na Ásia Menor, a fim de estimular os cristãos, Pedro ele vai encorajar essa carta. Ele vai escrever essa carta e vai encorajar agora alguns discípulos e alguns irmãos que estão ali. E no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança não corrupta, mas uma herança incorruptível, sem mácula e sem mancha, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelarmos nos últimos tempos. E ele diz: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristados por várias provações, que nós passamos por muitas tristezas e por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, porque quando você está sendo perseguido, quando a sua fé está sendo provada, Deus está dizendo que você tem valor. O problema é que você acha que esse problema está reprovando você. Não, Deus quer aprovar você. Por quê? Porque só com a sua fé você vai sair desse problema. Agora, olha o que ele vai dizer: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele diz que a nossa fé, ela vai ser provada. Ele diz que a nossa fé, ela não vai ser provada, entenda, não é com ouro e com prata. Por quê? Ele diz que ela é muito mais preciosa do que isso. Você sabe o que a fé pode fazer? A fé, ela move o impossível, sim ou não? A mulher cananeia chega com a sua filha precisando, e pela fé, a filha dela foi curada. A mulher do fluxo de sangue chega sem nenhuma agora perspectiva de ser curada, mas ela chega com fé, porque a sinagoga não fez nada por ela, o sistema religioso não fez, mas a Bíblia aqui vai nos ensinar, e quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou para ela: vai, porque a tua fé te salvou. A Bíblia diz que um soldado romano, alguém que é conhecido como impuro, alguém que é conhecido como uma pessoa suja, ele chega até Jesus e diz assim: ei mestre, o meu servo em casa está doente, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho autoridade, e se o Senhor dizer uma palavra, ele será curado em casa. E Jesus olha para aquele homem e diz: a tua fé, não foi a fé na meia ungida, não foi a fé na vassoura ungida, não foi a fé no óleo vencido, foi a fé genuína que Jesus colocou em mim e em você, e fez com que aquele servo fosse curado em casa. Por quê? Porque a tua fé pode te salvar, a tua fé pode te levantar, a tua fé, ela pode fazer muitas coisas. O problema é que nós não usamos a nossa fé. E ele vai dizer: ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, meu irmão. Somente um homem que tem fé. Foi dito aqui, quando Aliu abriu a palavra. Você aqui não viu Jesus. Eu não toquei nele. Eu não comi com ele. Mas pela fé eu creio que ele está aqui. Pela fé eu sei que ele vai entrar na minha casa. Pela fé eu sei que ele vai entrar no meu casamento. Pela fé eu sei que ele vai entrar na minha família. Eu sei que a minha família não vai perecer. Por quê? Porque pela fé eu creio nisso. O diabo quer roubar a tua fé. E Paulo diz: ei, não deixa. Por quê? Porque Deus te deu uma armadura, e ele disse: ó, você tem o escudo da fé, para você se proteger contra os dardos inflamados. Porque vai vir pessoas para desmotivar você. Vai vir pessoas para dizer: para que você está indo à igreja? Tua casa não melhora. Para que você está continuando no trabalho? Desiste. Por quê? Porque eles não querem que você conte o testemunho lá na frente. Mas ele vai dizer aqui no versículo 8: e a quem não havendo visto,
mas a mais. E Pedro está dizendo para a igreja da Ásia que eles não viram Cristo, mas eles estão amando sem ver a Ele. E o amor não é só por vista, porque Tomé não estava presente quando Jesus apareceu, por isso ele disse, toca, mas nós não estávamos presentes na reunião em que Jesus estava na Santa Ceia, mas pela fé nós cremos que Ele está no meio da igreja, que Ele está curando na igreja, que Ele está batizando na igreja, que Ele está transformando na igreja, que Ele vai mudar, que Ele vai transformar, que Ele vai gerar, porque Ele é aquele que gera. Aleluia. E Ele está dizendo, ei, não me ame só porque você viu, ame sem ver. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Porque se você tem fé para conquistar algo na tua vida, mas você tem que entender, se você morrer hoje, para onde você vai? A sua casa vai ficar, seu carro vai ficar, tudo que você empreendeu nessa vida vai ficar. Quando você veio, Deus te deu um carro, igreja? Sim ou não? Não. Quando você veio, Deus te deu um emprego? Quando você veio, Deus te deu tudo que você tem? Não. Então se Ele te trouxe, Ele é responsável, sim ou não? Então se Ele te trouxe sem nada, Ele está dizendo assim para você, para mim e para você, ó, quando você veio, você não teve nada, mas eu, como Deus, cuidei de você, não tendo nada. E hoje você tem tudo, e você acha, eu corri atrás de tudo. Não, quem te deu foi Deus. O problema é que a gente acha que a gente é dono das coisas. Não, Deus fala, ó, quando eu planejei você na eternidade, eu coloquei lá, ele vai ter a casa, ele vai ter o carro, ele vai ter tudo mais, eu vou ter que enviar o meu filho para morrer por ele, para purificar ele, para trazer salvação para ele, para fazer ele se arrepender do pecado. Por quê? Porque é muito mais valioso do que ouro e prata. Se Deus te chamar hoje, o que você vai dizer a Ele? Qual será agora aquilo que você, qual será as obras que você vai falar para Ele? E Ele vai dizer, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, e a vós outros que é destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava a dar a antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que o seguiram. E Pedro está dizendo para a igreja da Ásia, ei, valorize a sua fé, ela é muito mais valiosa do que ouro. Ele está dizendo assim, ei, olha, obtenha a vossa fé, porque ela leva a salvação. Eu sei que você não estava na morte dele, eu sei que você não sentou na mesa com ele, eu sei que você não participou com os discípulos, mas pela fé, um dia nós estaremos lá na glória de Deus, porque ele me chamou para estar na glória com ele. E ele diz, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam a meu Deus, engasguei aqui, agora eu vou falar essa palavra, agora procurar saber sobre o descobrir o segredo de alguma coisa. Em algumas palavras que é como essa, que é difícil, era encobrir, porque o Evangelho foi algo que estava encoberto. O céu só revelou o Evangelho através de Cristo, porque se Cristo não vem, nós não teríamos o direito da graça. E ele está dizendo para nós aqui que os anjos queriam isso, porque os anjos ouviram o Evangelho, porque o Evangelho não veio da terra, o Evangelho veio do céu. E nós vamos ver que ele está dizendo assim, ó, que nós temos que procurar saber e descobrir o segredo da graça de Deus. E qual é o segredo? Ó, agora você tinha uma vida de pecado, a lei te punia, mas agora pela graça sois salvo, e mediante a fé de quem? No Filho de Deus. E pela graça você tem que entender uma coisa: a graça é um favor que você não merece, e se alguém faz algo por você e você não merecendo, o mínimo que você tem que ser é grato. O problema é que a nossa geração não tem mais gratidão. Você não pode ir atrás de Cristo porque Ele vai resolver o problema financeiro. Existem 4 áreas da nossa vida que é normal acontecer: problema financeiro, sentimental, espiritual e saúde. E até a quinta, que é familiar. Bote na sua cabeça, sempre vai haver problema financeiro. Você vai pagar uma conta hoje, amanhã você vai estar devendo.
Você vai estar bem no casamento, vai acordar legal com a mulher, mas depois você vai ter problema com ela. Entenda, esses problemas são da terra, mas para onde você vai, lá não vai haver problema, não vai haver choro, não vai haver divisão, não vai haver nada. Por quê? Porque a Bíblia nos diz isso, e Pedro está dizendo isso. Ei, descubra, procura saber, a descobrir os segredos, o que a graça trouxe para nós. O problema é que a gente acha que a graça só trouxe o quê? Milagre. Eu disse isso ontem. Eu não vou falar mais palavra difícil aqui, senão eu vou me engasgar tudo. Preste bem atenção. Jesus cura o cego em Lucas 18. E a Bíblia diz que na cura desse cego, o povo glorifica a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele se arrepende do que ele faz. E a Bíblia diz que o povo murmurava. E entre a cura, o milagre, e entre a salvação, o povo não glorifica ao Senhor por causa da salvação. Eles glorificam porque o cego voltou a enxergar. Porque para você um milagre vale muito mais do que a salvação. E entenda, vai ter pessoas que vão ver o milagre. Você quer ver? A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Mas quantos voltaram para agradecer? Esses 9 agora estão correndo risco, sim ou não? Primeiro, por alguém fazer algo por eles que eles não mereciam. E pelo que agora? Pela ingratidão. Por quê? Porque se alguém fez algo por mim, o mínimo que eu tinha que ser grato. Nem para voltar para agradecer eles vieram. Aí entenda, quantas vezes você veio à igreja e Deus preparou um milagre para aquele momento, para aquela hora, Ele salvou você, Ele curou você, Ele te livrou, mas você não voltou mais na igreja para agradecer. Sabe o que é isso, meu irmão? Você corre o risco de quê? De perder sua salvação. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa ingrata. Por isso que ele diz, procura, tenta conhecer, investiga, para você saber quem é esse Jesus. E aqui vai dizer o seguinte, que Pedro nessa primeira exortação à igreja, e encorajando a igreja da Ásia, ele vai dizer, a perseguição não era algo desconhecido. A perseguição, Rafael, ela faz parte quando você entrar no mercado, e muitas das vezes você falar, eu sou cristão, vai ter gente que vai, nossa, maravilha, Jesus é bom, mas vai ter gente que não vai gostar disso. Quando você voltar para casa e dizer, ei amor, agora eu estou servindo ao Senhor, talvez você vai ouvir a tua mulher dizendo assim, mas eu não quero servir ao Senhor. Por quê? Porque Jesus diz, estarão 5 numa casa, 3 pode agora estar contra, 2 pode estar a favor. Você não vai agora em todos os lugares ser aplaudido, não. Você vai ter perseguição. Mas sabe de uma coisa? Aquele que persegue você, persegue a Cristo. E se alguém persegue você e tenta tocar em você, ele toca em Cristo. E quem toca no Cristo, meu irmão, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Quando Paulo perseguiu a igreja, como é que Paulo foi resolvido o problema dele? Agora para e pensa que você está num culto como esse, e talvez você é perseguido porque você vai à igreja, porque talvez você mudou a tua vida, porque muitas pessoas não vão te abraçar. Ó, quando você chegar dizendo, parei de fumar, de beber, de roubar, eu parei de me prostituir, não trafico mais, agora sou um homem de Deus, vai ter gente que vai dizer para mim, para você está doido. Por quê? Porque isso não é vantajoso para algumas pessoas. Por quê? Tudo que você faz para Cristo causa prejuízo para o diabo. Sim ou não? Sim. Você pega uma jovem, ela está na prostituição, vivendo 20 anos como prostituta. Ela está ganhando dinheiro, vendendo o seu corpo. Mas alguém está se beneficiando. Talvez o prostíbulo local. Sim ou não? Sim. Quando você tira ela de lá, o que causa lá? Prejuízo. Sim ou não? Você pega um cara que ele está traficando e ele está em toda a favela, está agora ganhando dinheiro, agora no tráfico. Você tira de lá, o que traz? Prejuízo. Então o diabo vai correr atrás daqueles que causam prejuízo. Agora se você é participante, agora se você não prega a verdade, e se você é conivente, não adianta nada. Você é amiguinho dele. O que nós temos que aprender? O Evangelho nos chama para o confronto. O Evangelho nos chama para a mudança. Porque se verdadeiramente você diz, eu amo a Deus, você entrega a tua vida a Ele. Por quê? A tua vida é tua. E por que você não entrega a Ele? Você não quer entregar o que de fato é dele. Só que olha o problema. O Pedro está dizendo para a igreja da Ásia, dizendo assim, ó, vai ter a perseguição, Trio. Vai ter a perseguição, Rafael. Mas você tem que entender, é essa perseguição que vai formar o seu caráter. É na hora que você entra na tua casa e a tua mulher diz assim, ó, se você começar a ficar cafona, parar de beber, parar de ouvir o forró, parar de agora e começar só louvor e não quiser mais fazer o que eu fazia, eu vou te deixar. Aí Deus vai ver a tua fé aquela hora.
Aí ele vai falar: quero ver se realmente você está ligado a mim. Quantos não chegam aqui e entendem: pastor, preciso de uma porta de emprego. Nós oramos, por quê? Porque o Senhor é bom, é maravilhoso. Aí o camarada arruma um trabalho de segunda a segunda e ele deixa dentro. Aí Deus fala: foi eu que abri aquela porta, não. Ou quando o patrão falou: você vai ter que trabalhar na segunda até mais tarde. Aí ele diz: ih, acabou, eu vou ter que deixar o culto. Quando você precisa, você vem. E aí você tem que aprender isso. Entenda o que nós fazemos com Deus. É uma barganha. E Deus está cansado de quê? De barulho? Você imagina se eu procurasse o Ricardinho só na hora em que eu precisasse. Ia chegar uma hora que o Ricardinho ia falar o que para mim? O que ele ia falar para mim? Alguém pode dizer? Você só me procura quando você precisa, não é assim? Mas eu acho que amigo de verdade, consideração de verdade, não é isso. Às vezes nós tratamos Deus assim: você não veio à igreja o ano inteiro. Aí aconteceu um problema, o que você faz? Você vai para onde? Aí quando chega na igreja você fala: isso é exigente, senhor não. Ó Deus, eu vim aqui, se o senhor não falar comigo, ó, eu vou para o mundo. Aí Deus fala: vai lá e faça tudo o que você tem para fazer. Por quê? Porque eu não aceito barganha. Tem que ter considerar, tem que ter intimidade, tem que ter sentimento. Quem é Deus para você? O que Ele representa para você? Porque se você só procura Deus quando você precisa, você tem um sentimento de você que Ele está errado. Por quê? Olha o que o salmista diz: alegrei-me como disseram, vamos na casa do Senhor. Quando chama você para ir para a igreja, você fala: eu não vou fazer o que na igreja? Eu vou para o rolê. Mas quando o carro bate, está lá no hospital, vai para onde? Quando o casamento está lá no fim, você vai para onde? Então tem coisa que naquela hora parece legal. É por isso que Deus não quer esse sentimento. Deus não está dizendo para você não vir à igreja, vai buscar a Cristo. Ele está dizendo para você aprender a ter um sentimento verdadeiro. Porque temos um sentimento mentiroso, sim ou não? Às vezes nós só vamos atrás da pessoa para isso. Não, vou lá, o Ricardinho vai me servir, aí eu vou atrás dele. Aí passa o ano todo. Aí eu vejo o Ricardinho na rua, finjo que não conheço o Ricardinho. Tem gente que finge que não te conhece, sim ou não? Aí o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: a primeira exortação é: não negocie a tua fé. E ele diz: procura saber, a descobrir o segredo da graça. Porque a graça é um favor imerecido. É aquilo que você não merece, que Deus está fazendo por você. Então você não vem à igreja porque você é um cara digno. Você vem à igreja buscar ao Senhor, se reunir com seus irmãos para contar o testemunho e dizer o seguinte: Senhor, eu estou aqui porque eu sou grato ao Senhor pelo bem que o Senhor faz na minha vida, no meu casamento, na minha finança, na minha vida espiritual, porque o Senhor é tudo para mim. E ele vai dizer aqui nesta carta, ele vai dizer que no versículo 13, acompanha comigo, ele vai dizer que o que deturpado muitas das vezes está é o nosso entendimento. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, aprendemos errado. Nós aprendemos que todo problema só resolve na onde? Na igreja, sim ou não? Toda diversão você tem um lugar certo, todo problema tem um lugar certo. Aí vamos lá, então a igreja virou um lugar de resolver E a igreja foi criada para isso? Não. A igreja não foi criada para isso. Então no versículo 13 ele vai dizer assim: ó, por isso, preparando o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? A graça foi trazida na revelação de Cristo. O que Cristo fez? O pecado ia nos matar e nos levar para o inferno. Mas quem foi que lá na cruz morreu pelos nossos pecados? Cristo. Agora, muitos de nós aqui, todos, eram vivos naquele tempo? Tinham nascido? E como pode alguém morrer por você antes de você nascer? Aí você está vivo, sabe que alguém fez algo por você antes de você nascer, e você não consegue nem ser grato a Ele. Você já parou para analisar? Ele está dizendo: a revelação para nós, para os que estavam na lei, quando estavam no pecado, morria. Mas para nós, a revelação é: hoje você está em pé. Mas imagina, na lei era assim: se o pai e a mãe chegassem dizendo: meu filho bebe, meu filho é teimoso, meu filho, se ele fosse até Moisés falar isso, ele tinha 3 oportunidades. Na terceira, o pai e a mãe tinham que pegar o filho e apedrejar ele na porta do tabernáculo. Você já imaginou? Hoje você reclama do teu filho. Hoje você fala assim: esse aqui é um endemoniado. Você usa palavras para amaldiçoar o teu filho. Agora para e pensa: se você fosse contar para Moisés pelo menos 3 vezes,
você mesmo iria matar o seu filho. Você já parou para analisar isso? Você teria coragem de matar o seu próprio filho? Mas reclamar dele, amaldiçoar dele, você tem coragem. Você tem coragem de lançar a palavra de maldição? Endemoniado, isso não vai dar certo, isso não presta. Aí Deus fala assim, peraí, é você mesmo que está matando o teu filho. Com as suas palavras, porque a palavra tem poder, igreja? Sim ou não? A igreja está aí, sim ou não? Sim. Então, ó, lance palavras de bênção sobre a vida do teu filho. Por quê? Porque às vezes você fala, ó, virou a maldição meu filho, porque foi o mundo. Não, foi as tuas palavras. Hã? Quantas mães não xingam, não falam, pais também não xingam seus filhos, amaldiçoa e depois querem a bênção de Deus. Aí Deus tem que tirar algo que você implantou, que você pensa que é o sistema do mundo. E ele está dizendo aqui, ó, a revelação de Cristo foi trazida, aí olha o que ele diz no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente na sua ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Quem conhece Cristo aqui da glória a Deus? Quem sabe o que ele fez na cruz da glória a Deus? Então você sabe que você não está na ignorância. Você vai prestar conta diante dele. Porque se o evangelho não é pregado para os homens, ele não vai ser pregado para os anjos. Ele não vai ser pregado para os querubins, serafins e arcanjos. Ele vai ser pregado para os homens. Qual é a finalidade do evangelho? É entender que as suas paixões, os seus desejos, aquilo que você fazia sem Deus, não passam de puro esterco. É o que Paulo diz. Eu considero tudo o que eu fiz antes de conhecer ele como esterco. Quando eu não conhecia ele, todas aquelas obras que eu fiz não eram nada. Mas quando eu conheci ele, eu comecei a ter vida. Porque você começa a ter vida quando você conhece aquele que é o dono da... Você acha que a tua vida ela melhora quando você vê a presença de Deus ou piora? Melhora. Sim ou não? Porque você começa a entender que você tem que ser um bom pai. Sim ou não? Um bom filho, um bom marido. Aí você tem que parar de roubar, tem que parar de mentir, tem que parar de fazer um monte de coisa errada. Aí precisa o profeta na sua casa meter o dedo na tua cara? Não, por quê? Porque o próprio Jesus Cristo deixou escrito tudo que deveria fazer. E ele está dizendo para nós, seja filhos da obediência. Por quê? Porque as suas paixões te traziam desgraças e coisas ruins. Ah, pastor, essa palavra é forte. O desgraçado é o que não tem a graça de Deus. Quer saber disso? Você lembra que um dia você estava muito louco, chegou chapado e você bateu na mulher? Era sua paixão beber, mas naquele dia você destruiu tua família. Você lembra que muito louco, você foi lá, entrou no motel e você foi lá e traiu a sua esposa? Era sua paixão, ali você destruiu. Aí Deus está dizendo assim, aonde a tua paixão leva? Eu sei que a paixão de Cristo, o amor de Cristo, o que Cristo sente me leva para o céu. Mas agora a tua paixão, o teu amor te leva para onde? E aí ele está dizendo aqui, nessa carta, ele está dizendo assim, ó, e pelo contrário, irmão, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento. Ele não diz, santidade não é só vir à igreja. Santidade, a palavra santidade é separação, se separa. Você acha que você veio à igreja e você está limpo? Não, o diabo também entrava no céu e continuava sendo um adversário de Deus. Ele está dizendo, se separe. Quando o grupinho começar a falar mal dos outros, se separe. Quando começar a te oferecer o que não presta, se separe. Quando alguém te convidar para trair tua esposa, se separe. Fala, ó, eu não quero, eu sou fiel a Deus, aonde eu estou, Ele está. Porque se você não pensar assim, meu irmão, você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. E Pedro está encorajando, por que ele está dizendo isso? Seja obediente, por quê? Porque ele foi o cara mais desobediente. Quando Jesus falava para ele, vai para a direita, não, ele ia para a esquerda. Entenda uma coisa, Deus está dizendo para nós, você precisa de um direcionamento, e só tem um essa noite, é Jesus de Nazaré. E o único lugar que ele vai te levar é para o céu. O único que ele vai te levar é para a eternidade, meu irmão. O problema é que você quer ir para outros lugares, porque a sua carne deseja isso. E se o evangelho não te leva para o céu, e nem te confronta a mudar para ir para o céu, você está ouvindo balela, meu irmão. Ele está dizendo, no versículo 16, porque está escrito, sede santo, porque eu sou, ele é separado. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 17, ora, se você invoca como pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos, se comporte com temor durante o tempo da tua vida.
Ele está dizendo, ei, não é só ainda na igreja, é como você é no seu trabalho, é como você é na faculdade, é como você é no bar, é como você é em qualquer lugar. Por quê? Porque talvez você é um cristão que entra, pula, roda, sapateia, mas quando você está no seu trabalho, você é imoral, você é mentiroso, você faz o que não presta. Aí Deus está dizendo, ei, eu não quero ninguém pela metade, porque quando eu te fiz, eu não te fiz pela metade, eu fiz você inteiro. Então se entrega por inteiro, não vem pela metade. E Ele está dizendo para nós hoje, Ele diz, ora, se você está me invocando como pai, eu não faço acepção de pessoas, e eu julgo a obra de cada um, então se comporta com temor perante a tua vida. E Ele vai dizer, versículo 18 do capítulo 1, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que você foi resgatado. Quem foi que pagou para nós estarmos aqui hoje? Fala o nome dele bem alto. Jesus. Quanto ele pagou? Quem sabe me dizer? Incalculável. Pega o seu dinheiro, pega o teu carro, pega tudo que você tem e você coloca e ainda não vai ser valioso. Pega todo o ouro do mundo, todas as pedras preciosas. Por quê? Porque ele vai dizer, as coisas corruptas como prata e ouro, que fostes resgatados com o vosso fútil procedimento que os vossos pais vos alegaram. Mas vocês foram resgatados, nós, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Ele está dizendo, ei, não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro, aquela cruz foi sangue. Aquela cruz não foi mentira, ali era madeira, era prego, ali não era uma coisa simples. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que era para nós, a condenação do inferno, o castigo que era para nós, Ele levou naquele madeiro. As doenças que não eram para nós, Ele levou naquele dia. E Ele está dizendo, dá um pinguinho de você para mim, dá um pinguinho da tua hora, dá só um pouquinho do seu tempo. Eu não quero teu carro, tua casa, isso não vale nada, porque lá as ruas é de ouro, lá o muro é diferente da tua casa, lá não vai precisar entrar ladrão, lá não vai entrar ninguém para roubar, porque com o tesouro celestial nós somos suficientes para viver. E Ele está dizendo para nós que a revelação que foi dada em Cristo, naquela cruz, o que Deus fez é incalculável. Você não tem esse amor, eu não tenho esse amor. Os anjos olharam e admiraram, os querubins, os serafins, os arcanjos disseram, como pode alguém como rei tirar a coroa? Como pode alguém com poder perder o poder e se rebaixar tanto para salvar um povo? Ele se rebaixou para nos salvar. Ele desceu até a matéria humana, Ele fez-se carne. A Bíblia diz que a palavra, aquele que gera, aquele que diz haja e as coisas acontecem, Ele se tornou carne por nós. O problema é que nós só olhamos para o ouro perecível. E Ele vai dizer no versículo 21, outra vez sobre a fé, que por meio deles tem de fé em Deus, a qual ressuscitou dentre os mortos. Nós só temos fé por meio de Jesus. Foi pela fé dele. Aí Ele vai dizer no versículo 22, preste bem atenção, e Ele vai dizer algo importante: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência na verdade. O problema é que nossos altares não estão pregando mais a verdade. É mais fácil contar o culto da vitória, é mais fácil dizer, vai dar tudo certo, vai melhorar, você vai conseguir. Não, eu quero dizer uma coisa: Deus vai te lavar, Deus vai te purificar, Deus vai te amassar, Deus vai mexer com as estruturas, Deus vai mexer dentro de você, Deus vai sacudir você e Ele vai te colocar de pé. Por quê? Porque Ele te chamou para fazer uma obra grande. E Ele está dizendo, pela purificação da vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Sabe o que mais me dói na igreja? É que existe um amor fingido. Tem irmão que ele te vê, ele até te cumprimenta, mas ele não te ama. O amor dele é falso. Se ele é falso na igreja, ele vai ser falso em qualquer lugar. E aqui ele vai dizer assim: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele diz, ame, mas com um coração ardente. O problema é que nós chegamos na igreja olhando um para a cara do outro, já com a cara feia. Você não gosta da roupa, aí tua face muda. Você não gosta da pregação, aí teu rosto muda. Você sentou com alguém que talvez prejudicou você na igreja, aí você fica triste. Entenda, ele falou, ame, porque na igreja tem que
ser pregado o amor, tem que ser pregado a exortação, tem que ser pregado a fé, tem que ser pregado o céu. Então entenda, está dizendo, mas tem que ser sem fingimento. Vamos parar de fingir, vamos parar de fazer teatro, meu irmão. Ame de verdade. E o amor, porque quando Deus olhou para você, talvez o cachorro lambia a sua boca. Talvez você estava numa calçada, talvez você era um alcoólatra, talvez você era um viciado, talvez você era alguém tão sujo quando Deus te encontrou e hoje você está limpo. E você acha que você está mais limpo que os outros. Aí ele vai dizer aqui, 23, estou correndo, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí olha o que ele vai dizer, pois toda a carne é como a erva. Toda a carne é como? A erva. E toda a sua glória como a flor da erva. A flor é bonita? A folha também é bonita? Mas elas passam rápido? A glória dos homens passa, mas a glória de Deus. O seu tempo na terra vai passar. Vai chegar um dia que alguém vai jogar terra em cima do seu rosto. E aí eu quero te perguntar, a palavra do Senhor vai estar indo com você para o outro lado? Porém ele diz, versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece não na terra, só na terra, mas eternamente. Ora, esta é a palavra que eu vos evangelizo. É que creeis na revelação dada por Deus no Gólgota, Cristo, que creia nele porque ele é o único caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você pode ir a Maomé, você pode ir a Buda, você pode ir em que você quiser, mas só tem um lugar, e só tem um que te leva para o céu, só tem um nome respeitado, só tem um nome que o inferno treme, e o nome é Jesus de Nazaré. Esse o diabo respeita, o inferno treme, as hostes do mundo espiritual, elas tremem. Por quê? Porque esse nome é respeitado. Talvez você está procurando respeito na terra. Você quer ser alguém grande? Quer ser grande? Esteja nos pés daquele que é grande. Aleluia. Capítulo 2. Estamos correndo, que hora que é? 9 horas agora. Deu 5 minutos. Dá glória a Deus. Aí ele vai dizer assim, despojando-vos, portanto, da maldade e dolo, e da sua hipocrisia, e da inveja, e da sua maledicência, deseja ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Ele diz assim, ó, você tem que tirar essa roupa velha. Sabe essa roupagem que você veste de hipocrisia, essa roupagem que você veste de maldade, essa roupagem que você veste de maledicência, e deseja agora, ardentemente, como uma criança que quando chora porque quer o leite, deseja agora a palavra de Deus na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque a palavra vai na tua mente, ela vai no teu coração, ela vai na tua medula, ela vai na tua alma. E a palavra de Deus, quando ela é pregada, eu sei, você não vê a hora de ir embora. Você fala, tá doendo. Ai, pra que eu vim esse culto? É isso que a palavra tem que fazer, tem que te confrontar. Você vai sair daqui hoje dizendo assim, ó, hoje eu sei que o Senhor quer que eu mude o meu caráter, mude a minha vida, mude a minha história, mude o meu casamento. Ele quer que eu mude. Mas ele diz, tem que ser um desejo ardente. Ele não pode ser isso que você sente. Você vem à igreja e a primeira coisa que você sente é sono. Por quê? Porque você não deu um culto pela manhã. Você não levantou ardentemente dizendo, obrigado, Senhor, porque essas horas, talvez 6 horas da manhã, tem alguém no cemitério, tem alguém lá chorando porque agora perdeu a vida. Você não deseja ardentemente pela manhã colocar o seu joelho e dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou na tua presença. Não, você levanta, eu quero trabalhar, eu quero ganhar o dinheiro, eu quero fazer isso, Deus fala, ei! Eu sei que isso até supre a tua vida carnal, mas deseja ardentemente pela manhã colocar os teus joelhos, adorar ao Senhor, orar ao Senhor, ler a palavra dele. Aí você vai ter um dia maravilhoso, porque você sabe que você foi suprido, a tua alma foi suprida e você não vai ter magreza de alma. Aleluia. Aí ele vai dizer, quem toma leite genuíno e anseia ardentemente por este leite, ele vai dizer, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você sabe por que às vezes nós estamos no meio de meninos e às vezes nós temos que entender. As pessoas falam, a palavra é dura, pastor, mas se você vai dando leite para a criança, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim.
Vai chegar um tempo que ela vai falar, eu quero comida, sim ou não? Porque quem pede? É ela ou o organismo dela? O organismo. A igreja vai dar leite para quem é criança, mas para quem é adulto vai comer mocotó. A igreja vai dar leite para os que estão vendo. E quem está vendo já sabe, ó. Quem vai à casa do norte sabe que comida tem lá. Não é, às vezes é que você, ó, você até deseja. Mas a mistura é alguém que preparou. Aí ele está dizendo aqui, ó. O crescimento espiritual, o crescimento para uma vida na palavra e uma vida em Cristo tem que ser um desejo ardente dentro de você. Se é que já tens experiência de que o Senhor é bondoso. O Senhor é bom? Dá glória a Deus. Dá mais alto, glória a Deus. Glória a Deus. Ele é bom, então deseje a palavra dele. Deseje o Espírito dele. Deseje o céu que ele tem para você. Deseje a salvação que ele tem para você. Porque se você deseja qualquer outra coisa, tu não conhece a bondade dele. Aí ele vai dizer, chegando, versículo 4 do capítulo 2. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus foi rejeitado pelos homens? Sim ou não, igreja? Sim. Então entenda, eu não vivo e nem preciso de aprovação dos homens. Por quê? Porque quem me aprovou é maior do que os homens. Quando o céu me aprova, eu não preciso de aprovação nenhuma. Coisa boa é quando você está na prova e aí todos os alunos falam para você, você repetiu, você vai ver, não é? Já passou por isso? Quem já passou aqui? A hora de nós saber se não passou ou não, né? Fica aquele amiguinho lá, ó. Olha, você vai ver, você foi reprovado. Sempre tem um que fala isso, né? Mas é bom quando é professor e fala assim, ó. Você foi aprovado. Então deixa eu falar uma coisa. Na minha classe eu não preciso que os alunos me aprovem. Por quê? Porque eu não entreguei a minha prova na mão de aluno. Eu entreguei a minha prova na mão do professor. Aleluia. E quando o professor está com a prova na mão, ele sabe que nota ele vai me dar. Então eu não preciso dizer, ó, a obra está 10, ó, está indo bem. Não, por quê? Porque o céu é que aprova. Aleluia. E quando o céu aprova, os homens podem até reprovar, Rafael. Porque falaram que Jesus era endemoniado, falaram que ele não ia progredir, falaram que ele não ia avante. E Deus está dizendo para ele, tu é meu filho amado. Enquanto a terra está dizendo, para, desiste, o céu está dizendo, continua, prega, exorta, corrige, ensina, encoraja, profetiza. Por quê? Porque para isso nós somos chamados. E ele vai dizer aqui, ele foi rejeitado, mas para Deus ele era eleito e precioso. O que você é para Deus? Você é precioso, igreja? Dá glória a Deus? Eu sei que você é precioso quando você vai lá no shopping comprar uma roupinha boa. Sua carne, ela vai perecer. Quem tem mau hálito de manhã aí, dá glória a Deus? Ah, porque quem não tem, meu amigo? Ah, parabéns, você está dormindo com house, então. Ah, quem tem cera no ouvido aí, dá glória a Deus? Quem precisa tomar um banho de vez em quando, dá glória a Deus? Fica uns dias sem tomar banho, vai lá e compra a melhor roupa no shopping. E você vai ver. E você vai ver. Entenda, não é as coisas que faz de você o que você é. É quem é que está no céu sentado no trono. É que faz de você o que você é. É por isso que agora, e aqui eu termino, e dizem que é conversa, como o pastor fala, vai terminar. A glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Porque mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos aí fora. Também vós mesmos, como pedras que vivem, como pedras que Vivem. nós somos pedras vivas. Aleluia. Aí ele vai dizer, ó, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício, foi dito aqui no Salmo, sim ou não? Espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Buda? Allan Kardec? De quem? Maomé? Só ele, só Jesus. Aí ele vai dizer, por isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, aí quem nela crê, não será de modo nenhum envergonhado. Olha essa palavra, eu não serei de modo algum envergonhado. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. O gigante levantou para afrontar Saul, mas para Davi era a aprovação de Deus.
Tem gigante que vai levantar na tua vida, que é para Deus te aprovar. Tem gente que vai ter coroa e vai matar gigante. Vai ter posição e não vai fazer nada. Mas vai ter gente que vai falar, eu sou pequeno, Senhor. Porque eu, mas é com você que a história vai ser feita. A história não vai ser feita curta. Vamos lá para o capítulo 4, que é um versículo que nós lemos. Capítulo 4. Aleluia. Versículo 7. Só vou ler. Amém? A igreja está aí? Aleluia. Ele vai dizer assim, ó, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está... Só eu estou lendo? A igreja não está lendo? Está? O fim das coisas está próximo? Se o fim está próximo, qual é o seu maior investimento? Está sendo agropecuária? Está sendo imóveis? Está sendo em carro? Você está investindo em quê? Se o fim está próximo, as coisas não vão perecer, então a tua fé, ela até te ajuda a obter bens. Por quê? Porque a Bíblia diz que pela fé a gente adquire, sim ou não? Sim. Mas se a tua salvação não estiver em dia, se a tua fé não estiver em dia, imagine quando o fim chegar. O que você vai fazer? Já viu quando vem um tsunami, leva tudo, sim ou não? Quando vem um terremoto, destrói tudo, sim ou não? O que as pessoas vão fazer com seus grandes empreendimentos? O que um grande empreendimento pode fazer? O que um carro bom pode fazer? O que uma conta bancária pode fazer? Nada. Mas aqueles que depositam sua fé no Senhor, eles ficam de pé para contar a história. Aleluia. O fim de todas as coisas está próximo. Aí ele diz, sede sóbrio. Para de andar embriagados. Para de andar cambaleando. Uma hora você quer Deus, outra hora você não quer. Uma hora assim bebe do mundo, outra hora bebe da fonte de Deus. Aí Deus fala, escolha. Seja criterioso, seja sóbrios. A bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Fala amor. Intenso. Você sabe por que a obra não é feita? É que o amor está esfriando no teu coração. E quando chama você para fazer algo pela obra ou por coisas de Deus, nós já conhecemos de cara que o teu amor está ruim. Por quê? Você é o primeiro a ser contrário. Sabe qual que era a maior perseguição dessa igreja? Vou tentar falar essa palavra, viu? Que hoje eu estou engasgando. Vou ler devagarzinho. Antagonismo. Quem sabe dizer o que é isso? Sabe o que é isso? Tudo que se apresenta de uma forma contrária. Pedro estava sofrendo porque tudo que era direcionado à igreja, que era espiritual, alguém vinha ao contrário. Tudo que era para crescimento da igreja, alguém vinha ao contrário. Aí ele falou, a oposição, o sistema, os grupos sociais, as rivalidades aconteciam dentro da igreja. A igreja não cresce por quê? Por causa disso. Porque ela é contrária. Quando nós estamos no mundo, era assim, ó. Eu vou resumir. Aqui os meus amigos são testemunha. Vamos fazer um samba? Vamos. Pega o cavalo, pega lá, nós guardamos o instrumento na casa de Rafael. Tinha um salãozinho, hoje meu amigo foi abençoado, graças a Deus. Tinha um salãozinho, nós guardávamos tudo lá, aquele quartinho lá. Pega lá o instrumento, vamos fazer agora. Nós fazemos com vamos evangelizar, vamos? Ao contrário, a igreja está sofrendo dessa doença que a igreja da Ásia está sofrendo. Vamos fazer algo para a igreja. Meu Deus, é a primeira a ser contrária. Por quê? Perdeu a visão espiritual. A Bíblia diz que é para a igreja avançar ou é para ficar parada? Jesus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O problema é que a igreja quer ficar trancada e não quer avançar. Meu irmão, a igreja verdadeira vai ter que avançar para fora. Nós fomos chamados para ir para fora, não para viver dentro. Se não pregarmos aí fora, evangelizarmos aí fora, se não amarmos aí fora, se não tivermos um amor intenso, se não pararmos de viver o antagonismo, nós vamos viver de forma contrária, meu irmão. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que vamos evangelizar, que vamos fazer algo para a obra de Deus, vai ter problema. E com quem? Não é com as pessoas do mundo, porque você vai encontrar pessoas dizendo, vai lá, prossegue. Mas aí quando você fala com alguém da igreja da Ásia, vai ter problema. É a igreja, isso é bíblico. Por quê? Porque a igreja estava sofrendo isso. Ela não queria se despojar, ela não queria tirar sua inveja, sua maldade, sua hipocrisia, suas maledicências. Nós reclamamos do mundo,
Nós falamos do ímpio, nós falamos, ó, quem está lá no funk tem que se converter que vai para o inferno. Mas e a sua hipocrisia dentro da igreja? A sua inveja do irmão dentro da igreja? Aí ele está dizendo para nós, ei, está na hora de nós pararmos de viver de forma contrária. Jesus falou, ei, entra na casa do valente. Ó, eu não sei se é o tráfico que está dominando, mas aonde Jesus está, o tráfico vai ter que ir embora. Ah, meu irmão, tá errado, pastor. Você foi chamado para pregar o quê? Você quer pregar o quê? Pergunta para uma mãe que perdeu seu filho, ou que vai visitar o seu filho numa cadeia. Ou pergunta para uma mulher que acabou de ser traída pelo marido, se adultério, se droga, prostituição é uma coisa boa. Pergunta para quem acabou de ser decepcionado e tem vontade de se matar. Pergunta para quem sofreu violência quando era na infância. Pergunta se aquilo é fácil. E se a igreja não se levantar na terra, e se a igreja for tirada da terra, quem vai combater isso? Aí Pedro está dizendo assim, e se eu vivesse de forma contrária? E se eu fosse contrariar tudo que Deus me disse, falando, Senhor, eu não vou fazer, porque eu acho errado. Aí ele está dizendo para nós aqui, ele está dizendo, ei, o fim está próximo. Aí ele está dizendo, ó, amai-vos intensamente uns para com os outros. Por quê? Porque o amor é que vai encobrir uma multidão de pecados. Pare de se preocupar com o pecado do irmão. Por quê? Porque você entra na igreja com pecado, meu irmão. E aí ele vai encobrir. E quando ele encobre, olha o que vai dizer, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Ele está dizendo isso para a igreja. Ele está dizendo, serve uns aos outros. Às vezes você quer servir gente lá fora, mas não quer servir as pessoas aqui dentro. Sabe aquelas pessoas? Fui lá para os Estados Unidos pregar, mas não pregou no bairro onde mora. Aí ele vai dizer aqui, ó, cada um conforme o dom que recebeu. Deus não mandou você fazer o que o outro faz. Ele falou, faça aquilo que eu te dei. Tem gente que vai vir e não vai pregar. Sabe como um missionário vai em missão? Tem gente, tem pessoas que dão dinheiro para ele ir. Vamos lá. Jesus, quando ele vai passar por uma região, ele usava cavalo, ou usava jumento, ele usava animal de carga, sim ou não? Então, segundo a nossa necessidade, Deus vai ter que preparar certas coisas, sim ou não? Se nós fosse para a África agora, nós tínhamos que ir de quê? De mula? Não. De que nós iríamos? Pelo amor de Deus, então Deus vai preparar a provisão para você segundo a sua necessidade. Então tem coisas que não tem como ir. Agora, meu irmão, imagine um missionário que vem do Rio de Janeiro para pregar aqui naquele tempo. Ele vinha como? Ele vinha a cavalo. Olha você, chegou de carro. Não consegue fazer a missão de carro. Não consegue fazer a missão tendo melhor. Você imagine